nossa TV Brasil. A partir de agora, a gente vai saber um pouco mais sobre as figuras que alimentam e movimentam as redes. Olá, tudo bem por aí? Por aqui tudo certo? Estamos começando mais um Dando a Real comigo, Leandro Demori, aqui na nossa TV Brasil. A partir de agora, a gente vai saber um pouco mais sobre as figuras que alimentam e movimentam as redes, a política e a vida dos brasileiros. Estão preparados? Então vamos embora que o nosso programa já vai começar. Olha, eu sinto muito dizer, mas você aprendeu tudo errado na escola. Não, a República do Brasil não foi fundada como você imagina. Não, ela não tem nada a ver com a minha ou a sua liberdade. E sim, a tentativa de golpe de Estado pela qual passamos recentemente tem tudo a ver com essa história que nós não conhecemos. No programa de hoje, o meu convidado, um doutor em História Social, vai derrubar os mitos sobre o nosso passado para nos ajudar a entender o nosso presente. Ele é o autor de um dos livros mais impactantes que eu já li nos últimos tempos, chamado Entre Oligarquias, as Origens da República Brasileira. Com vocês, Rodrigo Goiena. Obrigado, meu caro. Obrigado a você, Demori, pelo convite. Cara, eu fiquei com muita raiva lendo seu livro. Começamos bem. Fiquei com muita raiva de ter aprendido tudo errado. É impressionante. Assim, a gente vai explorar muito isso, assim... Até porque eu venho de uma geração que começou na escola nos anos 80, que é uma geração ainda da ditadura militar e da formação feita na escola pela ditadura militar. E tem tudo a ver com o que aconteceu no Brasil no passado, o que acontece no Brasil hoje, né? Mas antes eu queria só pontuar uma coisa importante, que eu já ouvi você falar várias vezes, que é uma diferença que eu, como leigo, nunca tinha notado, e já li alguns livros de história, vários livros de história, mas nunca tinha me atentado para isso. Você faz uma interpretação da história que é muito menos focada nos personagens e muito mais focada no contexto, né? Porque a gente está muito acostumado a aprender a história. A gente tem a Era Vargas, né? A gente tem, assim, a coisa muito focada, o Cristóvão Colombo, então as navegações, é o Pedro Álvares Cabral, a gente tem o grande jornalista da época, né? Então é o Pero Vaz de Caminha. Você procura muito mais pegar o contexto, mostrando como esse contexto produz os homens, do que necessariamente os homens produzem o contexto. É isso que se eu entendi, mais ou menos por aí, né? É isso, sem dúvida. De alguma medida, eu acho que as personalidades são protagonistas da história, mas sempre dentro de uma massa histórica, que é o que você estava dizendo agora há pouco, né? Que cria esses personagens. No fundo, talvez seja uma percepção quase que filosófica sobre o que nós, homens e mulheres, podemos fazer em vida. E no fundo é muito pouco, né? E é o contrário do que, via de regra, se aprende como sendo a história, né? Provavelmente história... no ensino médio, ou seja lá o que for, é ensinada, enfim, é o caso, né, muitas vezes, numa sequência de acontecimentos em que determinadas personalidades são espécie de faróis, né, ou de guias absolutos do destino nacional, dos destinos internacionais. Como se eles fossem o grande motor daquele momento histórico, né? Como se fossem, no fundo, a mola propulsora das transformações históricas. E os homens e as mulheres são sempre produto de um determinado tempo. Isso significa que são homens e mulheres daquele tempo, e se homens e mulheres daquele tempo são homens e mulheres que, no fundo, emergem propondo eventualmente certos projetos ancorados numa determinada materialidade histórica que é o próprio berço desses projetos, né? Ou seja, a ideia é pensar as volições, as vontades e os projetos políticos sempre a partir das condições de emergência desses projetos. O que significa, no fundo, que a nossa margem, né, de liberdade é sempre muito restrita, né? A gente tende muitas vezes a confundir o livre-arbítrio com a liberdade, né? Livre-arbítrio sendo eu posso sair daqui e tomar um café quando eu bem entender. Claro. Isso não é liberdade, isso é livre-arbítrio. Claro. A liberdade está condicionada pelas possibilidades sempre restritas por uma determinada estrutura, que você chamou de contexto, outros historiadores chamariam disso, né? Enfim, uma massa estrutural, crítica, ou seja lá o que for. Sim. Mas é isso, em última instância, é sempre pouco que se pode fazer. E se é sempre pouco que se pode fazer, Pedro II ou Pedro I, no fundo, não importam tanto. Perfeito.
Cara, eu entrevistei aqui a Marilena Chaui. Aliás, uma entrevista espetacular, sugiro para as pessoas que assistam depois. Está nos canais do YouTube, está no aplicativo da TV Sim. Brasil. Foi, assim, audiência enorme. E ela, entre tantas coisas que ela falou do conceito que ela desenvolveu, que é o verde-amarelismo, que é aquela coisa que em determinados momentos de crise da história do Brasil, essa pulsão patriota, né, com o 7 de setembro, com a proclamação da República, ela ressurge meio que para organizar a vida nacional em torno de alguns lemas, de alguns temas. A proclamação da República é um desses momentos, né? E ela vem surgindo nos últimos anos, de novo, ela reganha uma força de novo, como esse momento de comemoração. A gente viu esse ano e nos anos passados, eu vi várias pessoas nas redes sociais falando em liberdade, a proclamação da República, a nossa liberdade, aquela coisa toda. Então, eu queria voltar um pouco, porque o seu livro trata muito desse momento, desse aspecto histórico também. Eu queria voltar um pouco no tempo, eu queria que você explicasse o que é que acontecia, que Brasil a gente tinha naqueles momentos logo anteriores à proclamação da República. Qual era a sociedade que a gente tinha formada ali naquele Brasil? E aí depois a gente vai entrar na proclamação, no porquê ela acontece e como ela acontece. Perfeito. Era um país muito desgastado, né, devido a um conflito que foi, inclusive, um dos maiores conflitos do mundo no século XIX. A gente perde isso de vista algumas vezes, mas a Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, matou provavelmente algo em torno a... Depende das estatísticas, mas digamos 400 mil, 500 mil homens, ou coisa assim. É muita coisa. A Guerra Civil, a Guerra de Secessão norte-americana matou 600, 700 mil. Nossa, é tão próximo assim? Eu não sabia que era tanta gente. É muito próximo, sem dúvida. E a Guerra de Secessão foi uma guerra civil, né? Se contarmos apenas as guerras internacionais do século XIX, a partir do fim da Era Napoleônica, 1815 em diante, aí talvez a Guerra do Paraguai leve a medalha de ouro dos conflitos mais mortíferos do século XIX. Guerra da Crimeia, eventualmente, meados do século XIX, bate. E é claro que há outros conflitos, mas não são internacionais. Rebelião Taiping, mas aí são números chineses, aí são milhões. A mesma coisa a Revolta dos Cipaios, em 1857, na Índia. Também são números indianos, né? Mas a proporção dela é essa proporção global, de fato. Mas é colossal. O que significou... do ponto de vista do Estado brasileiro, um desgaste muito grande, orçamentário, e, portanto, um desgaste político, né? Porque orçamento não é apenas uma planilha contábil, né? O orçamento é eminentemente político. Afinal de contas, é com orçamentos que, né, se discute e se define quanto vai para quem a partir de qual lugar. Né? Então, um desgaste político muito grande, e isso, inclusive, num contexto internacional de esgarçamento da escravidão. Né? Os Estados Unidos põem fim ao cativeiro justamente com o fim da Guerra de Secessão em 1865. Isso impacta o Brasil, inevitavelmente. E, inclusive, e não à toa, logo após o fim da Guerra do Paraguai, veio à tona a Lei do Ventre Livre, em 1871, né? Que foi a primeira medida muito gradual, muito paliativa, sem dúvida alguma, mas ainda assim, uma primeira medida emancipacionista que ditava, em algum momento, terminaria de fato a escravidão no Brasil. Inclusive porque não entravam mais escravos no Brasil naquele então. Né? A partir de 1850 acabou o tráfico internacional de escravos. E é claro que aqui as estatísticas variam um pouco de região para região, mas pode-se entender que morriam mais escravos do que nasciam no Brasil, com algumas exceções regionais. Em todos os casos, se não entram mais escravizados e se morrem mais escravizados do que quem nasce no Brasil, uma hora vai acabar. Claro. O que significava, então, que, né, uma forma específica de produzir, um determinado uso, né, de um certo tipo de mão de obra, que havia constituído o império do Brasil em tantíssimos aspectos, estava se esgarçando. Você tinha, então, um desgaste pela guerra e um desgaste pelo próprio modo de produzir no Brasil, que as oligarquias já viam que ia faltar trabalhadores de algum modo, se a gente pode, claro, considerando essa mão de obra escrava como trabalhadores. Teria de haver uma adaptação. De algum modo, teria que substituir essas exatamente. pessoas. Nesse sentido da guerra, num Brasil enorme, as distâncias eram muito maiores no sentido da comunicação também, a população a população sabia da guerra, se inteirava da guerra? Aquilo era um assunto de boteco? Um assunto totalmente corriqueiro, né? Tanto é que a Guerra do Paraguai, ela é a primeira guerra brasileira do século XIX em que lutam nacionais dos 4 pontos cardinais do Império. Né? Pela primeira vez, baianos se encontram com gaúchos
nos pântanos paraguaios, e com eles os fluminenses, os paulistas, os maranhenses, os paraenses, assim sucessivamente. Né? Mas o Brasil ganhou a guerra, por que o Império não saiu fortalecido dessa vitória? Esse é o paradoxo, né? Via de regra, as vitórias, a depender, é claro, do conflito, mas né, uma vitória num conflito como esse é uma vitória de pirro. Isso significa que é uma vitória, sim, mas que assinala uma derrota. E aí a derrota para dentro, é a derrota do Império. Por quê? Um ponto fundamental da Guerra do Paraguai, então, é esse, né, o do cativeiro, ou seja, a necessidade de reajustar a mão de obra nacional, porque de fato o cativeiro está se esgarçando, primeiro ponto, e logo voltamos a isso. Mas o segundo ponto absolutamente fundamental é justamente o orçamento. O orçamento é sempre chave. A pancadaria que existe até hoje no Congresso, se a gente aperta, é orçamento o problema. E sempre é assim. É imposto. De onde se tira e para onde vai. E quais são as direções, os privilégios e as prioridades dadas à alocação tributária. O problema é que a Guerra do Paraguai, que foi uma guerra dessa proporção, esgarçou completamente o orçamento nacional. Significou que o Brasil teve que se endividar e muito. E é uma dívida, sobretudo, interna durante o conflito, e depois ela se amplia, essa dívida, transformando-se numa dívida progressivamente externa. A dívida interna ainda é maior do que a externa na época do Império, mas a dívida externa está crescendo também logo após o fim da Guerra do Paraguai. Ela é interna de quem? Quem empresta dinheiro para Esse é um ponto nodal. Quem comprou os títulos da dívida pública. Inclusive, uma boa medida para avaliar, né, o grau de dependência do Estado em relação a um determinado grupo econômico, ou classe economicamente dominante, é analisar corretamente quem está comprando a dívida pública desse Estado. Isso vale para hoje, inclusive, ou do ponto de vista internacional também. Né? Inclusive, parêntese rápido, né? Uma boa medida internacional quanto à troca de hegemonia global dos Estados Unidos para a China, notadamente atualmente, essa medida pode ser feita em algum lugar por intermédio da análise de quem está comprando a dívida pública de quem. Quem está comprando a dívida pública dos Estados Unidos? Né? A China. A China. Quem estava comprando a dívida pública interna, né, no caso brasileira, à época da Guerra do Paraguai? Os cafeicultores do Rio de Janeiro. Isso que é fabuloso. Tá? Então eles financiavam essa Guerra do Paraguai através da compra desses títulos. Em larga medida, sim. Teve dois momentos o financiamento da guerra. O primeiro momento é o momento em que os liberais estão no poder e eles adotaram uma política monetária muito heterodoxa, chamaríamos hoje. Ou seja, imprimir moeda e é emissionismo monetário puro e duro. Imprime moeda e paga as contas da guerra e os efeitos inflacionários resolveremos depois. Né? Esses debates é curioso, né? Porque são debates atuais. Parece hoje. Parece hoje. Exato. A outra forma de financiar o conflito foi justamente quando os conservadores chegaram ao poder em 1868 e é a forma da emissão de títulos da dívida pública. O que é fabuloso, entre mil aspas, né? É que quando esse procedimento acontece, são justamente os cafeicultores do Vale do Paraíba Fluminense, que era o coração econômico do Império do Brasil, que percebem que a produtividade cafeira está declinando, inclusive à sombra da abolição, e o que eles fazem, diríamos hoje, é diversificar, ou foi diversificar o portfólio de investimentos. Então, em vez de investir na próxima safra, eles realocam esse capital no mundo financeiro, especialmente no Banco do Brasil, em outras instituições financeiras da época, que, por sua vez, compram a dívida pública do Estado Imperial. Ou seja, há uma progressiva, nesse sentido, financiarização da economia fluminense oriunda da Guerra do Paraguai. Esse capital fluminense, então, que era o principal capital produtivo nacional, ele se financiariza cada vez mais. Já nessa época? Já nessa época. Impressionante. E aqui a gente está falando, né, da então corte. Curioso falar dessa forma hoje, né? Mas era então corte, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro capital, né, a corte, detinha os maiores bancos do país disparado. E aí a concentração bancária daquele então é ainda mais agressiva e gritante do que a atual.Atualmente já é muito gritante, né, a concentração bancária no Brasil. São 4 bancos que controlam, né, o setor financeiro brasileiro, basicamente. Mas na época, imagine que seja Banco do Brasil, 90%, exatamente, e pronto. Era isso. E tudo concentrado no Rio de Janeiro. Exatamente. Se não isso, quase isso, né? Então essa elite, grosso modo, deixa de se interessar pelo café, pela queda de produtividade e começa a emprestar seu dinheiro a juros. Basicamente isso. Exatamente. E é mais ou menos o que a gente vê hoje em dia no Brasil também. Isso. Então, no fundo, é o Estado pagando a juros esses títulos adquiridos via uma instituição bancária, evidentemente, em que
por trás estão justamente, né, os antigos, os cafeicultores ainda, né, do Vale do Paraíba, mas em comutação, por assim dizer, em comutação financeira, né, estão realocando o seu capital. E isso tem imensas consequências para o que vem depois, sem dúvida alguma. Né? E como que, em paralelo a isso, você tem também em São Paulo o café, indo para o que você chama de, o que se chamava de Oeste na época, mas não era exatamente Oeste, né? Isso. A região de Campinas e arredores ali. Esse café crescendo em São Paulo tinha ainda muito interesse na mão de obra e tinha mais preocupações em relação ao fim da escravidão. No Rio de Janeiro essa preocupação não era tão grande, né? Porque a produção estava caindo. Nesse balanço, o que eu consigo entender lendo a sua obra é que, de fato, é uma briga entre oligarquias, né? Sem dúvida. Se a gente fosse usar o meme de hoje em dia, é o famoso briga em desgraçados, né? Exatamente. É um Fla-Flu que, na verdade, é um Corinthians-Flamengo, uma coisa assim. Talvez a rivalidade Rio-São Paulo tenha começado aí para valer. Mas me chamou a atenção isso. Esse ponto é nodal que você levanta, Demório, porque ao passo que a economia fluminense está se financiarizando, a economia paulista passa a congraçar o principal do capital produtivo nacional, que é agrário naquele então. Ou seja, há progressivamente um deslocamento do eixo produtivo nacional para São Paulo, especialmente para o oeste paulista, como você bem disse, não é o oeste geográfico do atual estado de São Paulo, não é Presidente Prudente. É o que se chamava à época de oeste paulista, que basicamente é isso, né, de Campinas até Ribeirão Preto. E esse oeste vai se estendendo progressivamente com as décadas em direção ao oeste geográfico. Mas o ponto nodal, então, é que esses cafeicultores de São Paulo, cuja fortuna vem do açúcar paulista, esses cafeicultores se ressentem imensamente de um setor financeiro concentrado no Rio de Janeiro que não empresta, ou se empresta pouco e muito caro, né, para o desenvolvimento da cafeicultura paulista. Eles não conseguem crescer porque esse dinheiro praticamente está todo na mão dos cafeicultores. Eles conseguem crescer, mas a duras penas, no fundo, né? Porque a aposta do Banco do Brasil é a aposta na dívida pública, não é a aposta no setor produtivo, né? O que significa, então, que esses cafeicultores paulistas tinham de se valer do orçamento da, então, província de São Paulo, que era pequeno, evidentemente, para levar adiante a expansão da fronteira agrícola cafeira de São Paulo. Então, do ponto de vista estrutural, já colocamos personagens nisso tudo, mas do ponto de vista estrutural, o que há nesse momento é a progressiva contradição entre um capital financeiro concentrado no Rio de Janeiro e um capital produtivo concentrado em São Paulo. Perfeito. E as tensões são imensas, porque o capital financeiro não atende às ambições do capital produtivo paulista, né? Se a gente alargar isso do ponto de vista planetário, né, o que está acontecendo no mundo justamente naquele então? É o início da segunda revolução industrial, né, o aço, o automóvel, né, o petróleo e assim sucessivamente, a borracha, né, são novas técnicas que permitem a aceleração da criação de valor, no fundo, né, de capital. E é um momento justamente em que o principal, né, eixo produtivo global está se deslocando também da Inglaterra para os Estados Unidos, enquanto a economia britânica está se financiarizando. Perfeito. Né? E, de alguma maneira, essa tese não é minha, é do Giovanni Arrighi, né? Ele justamente diz, conforme dizemos agora há pouco, inclusive, né? Mas o que qualifica a passagem de uma hegemonia a outra no plano global é justamente o deslocamento produtivo para a potência ascendente e a financiarização da potência declinante. Outra vez, o que está acontecendo hoje do ponto de vista da transferência hegemônica global? Os Estados Unidos financiariza, exatamente, a China produz. Exatamente. A Inglaterra financiariza, os Estados Unidos produz na época. Exatamente. E o Rio de Janeiro financiariza e São Paulo produz. Perfeito. Exatamente. Então, do ponto de vista nacional, né, essa contradição Rio-São Paulo, no fundo, ela expressa, né, a contradição global daquele então. Não à toa, né, as classes dirigentes paulistas entraram em choque, né, com o centro, com o Rio de Janeiro. Inclusive porque o Rio de Janeiro tributava mais a província de São Paulo do que investia na província de São Paulo. A alternativa é a República. Então, é isso o Império? Então acabou. Então que vem a República e tem que ser uma República ultrafederalista, para que as competências tributárias de São Paulo fossem alargadas. Não à toa, a reivindicação do Partido Republicano Paulista, inegociável na Constituinte de 1890-91, que promulgou a primeira Constituição Republicana Brasileira, uma das, né, prioridades inegociáveis para o Partido Republicano Paulista era que os impostos de exportação ficassem com os agora estados, não mais províncias. Que é o imposto cobrado no Porto de Santos, de exportação de café paulista, fica em São Paulo. Claro. E aí São Paulo se banca, no fundo, né? Esse exército, Rodrigo, que volta da Guerra do Paraguai,
a grande vedete do Império era a Marinha, né? Por conta da Marinha Portuguesa, né? Tem o Exército era meio patinho feio das Forças Armadas na época, né? Ele volta do Paraguai. Primeiro, como ele volta com mais força, me parece, né? Ele volta muito fortalecido por ter vencido uma batalha que durou muitos anos, né? Com vários nomes proeminentes, vários marechais, vários heróis de guerra e tal. E esses caras também procurando o seu espaço e tentando construir a sua própria oligarquia militar, que a gente vê até hoje, né? A gente pegar um militar de alta patente hoje, muito possivelmente o pai foi militar, o avô foi militar, o bisavô foi militar. Sim. A gente tem essas linhagens, né? No Exército Brasileiro. Ele volta da guerra e em que momento os interesses do capital de São Paulo se cruzam com os militares para derrubar o Império e derrubar essa oligarquia fluminense também? É que tá, é absolutamente curioso o que acontece, mas ao mesmo tempo inédito para aquele momento e depois, né, uma situação que se repetiu com os ajustes devidos nas décadas seguintes, né? Muito do que foi o século XX brasileiro, que foi um século bastante militar, para dizer o mínimo, né, tem suas bases justamente nesse momento posterior à Guerra do Paraguai. Como é que volta a tropa, então, né? Muito insatisfeita e muito frustrada, né, com o poder civil, né, que não amparou, pelo menos assim se julgava, não amparou suficientemente a corporação militar. Então, eles exigem, em primeira instância, reformas corporativas, melhores salários, melhores regras de promoção, melhores leis de recrutamento universal, melhor equipamento militar e assim sucessivamente. Essa é uma dimensão apenas das reivindicações militares. Agora, muito rapidamente, essas reivindicações se politizaram e foram para além da caserna. São reivindicações que, no fundo, assinalavam quase que a saída dos quartéis para as ruas dos militares, né? São reivindicações que diziam respeito também a um projeto de economia política para o Estado. E esse projeto dos militares, ou pelo menos de um setor militar muito aguerrido do ponto de vista da partidarização política, seria um partido fardado, por assim dizer. E é claro, aqui não é um partido do ponto de vista eleitoral, é um partido do ponto de vista da tomada de posição política, né? Como temos hoje uma medida também. Exato, sem dúvida alguma. Esse setor, especificamente das Forças Armadas, reivindica um projeto industrial para o país. Eles enxergam o mundo, né, a partir daquilo que estava acontecendo, é claro, naquele contexto global, que era dos imperialismos, né? E o Brasil é alvo de imperialismos globais, né? É o tempo da partilha da África, Congresso de Berlim de 1885. Né? O Brasil não é tão alvo assim, mas ainda assim é alvo, porque há fronteiras não inteiramente resolvidas, né, justamente com potências imperialistas europeias. Questão do Pirara com a Inglaterra, por exemplo, né, divisa com a Guiana inglesa, de alguma forma ou de outra, e a questão do Amapá com a França, né, que é a atual divisa com a Guiana francesa. Fora, né, outros mecanismos que o Império já havia, né, vivenciado de expressão pura dos imperialismos europeus. Então, a percepção do Exército é a seguinte: se o Brasil não se industrializar agora, a gente virará alvo, sim, dos imperialismos globais, tal qual o continente africano. Então, o Brasil precisa emular o caso norte-americano, né? O crescimento industrial dos Estados Unidos pós-Guerra de Secessão é fabuloso, né? Os Estados Unidos, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, tem uma produção manufatureira superior à britânica e à alemã. É colossal o que eles fizeram do ponto de vista do crescimento industrial. Isso em 30 anos? Isso de 65 até 1914. Então, basicamente isso. 40 anos, vai. 40 anos. Fabuloso. Primeira potência manufatureira global em 40 anos, né? Parece, sei lá, Singapura, né, em escala continental. Mas os militares brasileiros estavam de olho, tinham essas informações, sabiam disso e tinham esse desejo nesse momento. É o modelo que o Império do Brasil deve seguir. Perfeito. E o modelo é industrial e o modelo é abolicionista. É exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não são o alvo dos imperialismos globais, são protagonista do imperialismo global porque se industrializaram e porque emanciparam, né, os escravizados. Porque justamente, né, transformaram definitivamente a mão de obra em mão de obra livre do ponto de vista do Estado Nacional Norte-Americano como um todo, né? O Sul era escravista antes da Guerra de Secessão. Esse é o modelo. E não apenas esse teria que ser o modelo.
O modelo é também um misto, então, de Estados Unidos com a Alemanha. É o que o Brasil deveria reproduzir. E a lógica da Alemanha, que se unifica justamente décadas de 1860 e 70, surge o Estado Nacional Alemão, surge também promovendo a industrialização da Alemanha. É outro modelo a se imitar, assim como o japonês, né, que é a Revolução Meiji de 1865, que põe fim ao shogunato, né, centraliza o Estado e procede à industrialização. O grande temor japonês naquele então também era ser alvo dos imperialismos globais. A saída foi a saída industrial para o Japão igualmente. É exatamente o que o Brasil deve fazer, do ponto de vista do partido fardado. Isso era uma discussão entre os militares corrente? Eles assinavam artigos de jornais, por exemplo, entre defendendo militares isso? E publicamente trazendo isso à tona. E na imprensa militar, que não à toa é censurada, né, pelo poder, né, civil, enfim, imperial. É censurada porque se entendia que os militares estavam indo longe demais na sua partidarização, na sua politização. Então, eles retornam da Guerra do Paraguai com uma agenda cada vez mais clara quanto a o que fazer, né? Como resolver os dramas brasileiros e, sobretudo, como projetar o Brasil para uma situação, menos dependente do ponto de vista global. E esses são os modelos. Para convencer, né, e repare como é atual, né, de alguma forma ou de outra, é o próprio da política, mas para convencer, especialmente esse partido fardado, que era um médio oficialato durante a Guerra do Paraguai, Floriano Peixoto, por exemplo, entre tantos outros, Sena Madureira, né, que dá nome a tantas avenidas e tantas ruas, né, das cidades brasileiras. Agora, esse médio oficialato, então, muito aguerrido do ponto de vista da sua politização, começa a mobilizar uma retórica política do nós contra eles, né? Então, não há mais classes sociais, né? O que há é a verdade única do povo brasileiro. Estão procurando criar uma unidade do nós contra eles, e eles são os casacas, os civis, chamados de casacas, os bacharéis em direito, né? Os civis, os donos do poder, no fundo, os monarquistas, o império, né? Não há classes sociais nesse sentido, apenas a verdade única do povo brasileiro. Então o exército se coloca como a expressão da vontade popular. Exatamente. Contra o que o Javier Milei chamou na Argentina de casta, ou aqui no Brasil nós chamamos... É a mesma briga. O discurso. O casaca é a casta do Milei, né? O casaca é o corrupto do poder civil. Aqui foi usado o sistema, né? Exatamente. E aí os militares, né, promovendo essa retórica, que no fundo também é isso, ou seja, não há classes sociais, mas tampouco há partidos políticos, porque o partido parte a nação. Há apenas a verdade única da nação brasileira, que só pode expressar-se pela espada, pelos militares, porque os militares salvaram o Brasil na Guerra do Paraguai. Portanto, tem o dever e o direito, ao mesmo tempo, de guiar o povo brasileiro rumo a seu melhor destino possível. E só os militares poderiam saber qual é o melhor destino possível. Esse discurso para o Partido Republicano Paulista era água com açúcar, né? Porque era tudo que eles queriam que alguém tomasse essa frente. É um discurso que vem muito bem a calhar, porque eles precisam, né, de forçar, né, a situação para a transformação política. Agora, é muito curioso, porque para o Partido Republicano Paulista, o projeto de Estado é o avesso do projeto militar. O PRP, que é o oposto do ponto de vista da organização da economia política nacional, né? Querem, no fundo, uma organização agora da República numa toada muito semelhante ao que foi a organização da economia política à época do Império, né? Produção e exportação de café, com ajustes. Não tem mais escravidão, evidentemente, então tem que trazer mão de obra estrangeira, eventualmente se valer da mão de obra livre nacional. Os ajustes são fundamentais, sem dúvida alguma. Outras formas de financiar o Estado. Na República já havia dívida externa. Mas o modelo em si de Estado é o oposto do que os militares querem, né? São forças totalmente contraditórias, que no fundo se coligam na década de 80, progressivamente até a proclamação da República, porque eles tinham um interesse em comum. E esse interesse em comum era a derrocada do Império, né? Não à toa, quando caiu o problema em comum, o Império e a coroa entraram em rota de colisão. E é evidente, só poderiam entrar em rota de colisão, né? Qual foi a grande cena que desembocou ali na decisão, vamos mandar este imperador de volta para Portugal? Teve um ano-chave ali, porque só para as pessoas lembrarem, a assim dita abolição e a República, a diferença é de um ano só, entre uma e outra, né? 1888 e 1889. Então, me parece, inclusive lendo o seu livro, que esse caldo todo, em
em 2 anos, ali, 2 ou 3 anos, ele vira completamente, Se acelerou muitíssimo. Se acelerou muito rápido. A ordem dos acontecimentos. O imperador viu claro. acontecendo, o império viu acontecendo, ou quando eles perceberam já era tarde demais para tentar salvar? O império, né, por intermédio da sua classe dirigente, é claro, foi adotando uma série de medidas que, no fundo, terminam acelerando, né, a ruptura final. E é claro, esses momentos, que são momentos de transformação nacional, né, muito expressivos, o historiador sabe, né, o que aconteceu e, né, pode lamentar ou não, né, uma determinada decisão de um determinado personagem no momento. Mas no momento a pessoa não sabe. No momento é muito difícil detectar, né? Claro. Para onde reformar. Eu digo isso porque essas décadas de 70 e 80 do século XIX são décadas de largo reformismo nacional, pontuado pelas elites imperiais, né, pela classe dirigente imperial. Claro. E as reformas que se realizam são reformas não no sentido, né, pró-São Paulo, né, por assim dizer. São reformas num sentido de socorrer ao café do Rio de Janeiro e socorrer o setor financeiro brasileiro, que no fundo era o capital financeiro do Rio de Janeiro. Essas medidas reformistas, no fundo, especialmente do Visconde do Rio Branco, que era o pai do Barão do Rio Branco, né? O filho ficou muito mais conhecido que o pai, mas o Visconde é fundamental, né? Se a história do Império do Brasil fosse tão conhecida quanto a história do Brasil República, o JK do Império é esse aí, o Visconde do Rio Branco, pela quantidade de reformas que ele realiza. Agora, ele reforma o país no sentido de sustentar o café do Rio de Janeiro e as finanças, né, da capital. Portanto, ele acirra ainda mais os ânimos. Isso se expressou muito bem quando da abolição. Já não era Rio Branco, é claro, já tinha falecido, mas nos reformismos subsequentes. A abolição, ela é deletéria, né, para São Paulo e igualmente para os militares, não porque, claro, aconteceu, né, o fim da escravidão. Isso funcionava muito bem, né? Queriam, naquele momento, já o fim do cativeiro, porque entendiam que o fim da escravidão levaria a uma renovação política. Né? A associação que se fazia era a associação entre classe dirigente nacional e escravidão. Se tira a escravidão, haverá renovação dos rostos políticos, né, na Assembleia Geral do Império naquela época. Perfeito. Então funciona, né, a abolição sem dúvida alguma. Agora, a forma como se gestou a abolição, né, do cativeiro no Brasil foi totalmente de encontro, né? Não ao encontro, mas de encontro a interesses dessas duas forças políticas transformadoras no momento. Por quê? Porque embora a lei, né, de 3 de maio de 1888 dissesse que não haveria indenização, e é isso, é uma lei muito curta, né? Fica extinta a partir de hoje a escravidão no Brasil, artigo 1, artigo 2, revogam-se as disposições em contrário. Acabou. É provavelmente uma das leis mais curtas né, da história do Império. Agora, ou seja, quem detinha escravizados na época, lembremos, era um bem, né? Claro. Como você deter uma propriedade, uma casa, era inclusive... E eu imagino que você vai abordar isso, era inclusive o próprio escravizado dado em garantia para você pegar empréstimo no banco. Exatamente. Né? E aí você fazer uma abolição sem indenização poderia significar o que no Brasil na época? Uma quebradeira colossal. Esse é o principal temor. Porque o escravizado, e você diz isso corretamente, né, Mori? Ele não é apenas propriedade. E não é apenas mão de obra, né? É também um derivativo financeiro. Isso que é, outra vez, fabuloso, entre 1000 aspas, evidentemente. Ou seja, chegou-se a um ponto em que todos os derivativos financeiros, que são clássicos hoje, né, no mercado financeiro, evidentemente, todos os instrumentos financeiros possíveis, né, letras e seja lá o que for, em algum lugar estavam escorados na escravidão também, né? Do ponto de vista do crédito hipotecário, isso é muito visível naquele então, né? Ou seja... um determinado cafeicultor queria levantar um empréstimo hipotecário no Banco do Brasil, que tinha a principal carteira, né, hipotecária do país, evidentemente, era a principal instituição bancária, é um misto de, sei lá, Itaú com Safra, Bradesco e pitadas do atual Banco do Brasil. Colossal, né? Quer pedir um empréstimo para o Banco do Brasil? Ótimo. Para expandir a sua fazenda, para expandir a fazenda, comprar mais terra, seja lá o que for. Um empréstimo hipotecário, tem que dar um colateral. Alguma garantia de empréstimo. Se você não pagar, eu tomo alguma coisa sua. Exatamente. Como se faz hoje em dia, né? Você pega um empréstimo, você coloca a sua casa, um Exatamente. Carro, um imóvel. Não pagou, o banco vai lá e nhaca, e retoma. Né? Toma o bem. Se não o principal, a terra também, mas né, talvez efetivamente, né, o principal, porque na terra, né, bem hipotecável, dado como colateral garantia hipotecária, era o plantel de escravos. Né? Não para por aí. Aí o escravo já se financiarizou, efetivamente. Agora, o banco
não espera o tempo do crédito hipotecário para reaver aquilo que emprestou. Claro que tem juros, né? A lógica do capital financeiro é sempre mais rápido, né? Então, quer reaver aquilo que emprestou mais rapidamente. O que é que faz? Emite uma série de outras letras hipotecárias, que são derivativos financeiros escorados sobre o empréstimo principal. Não quero complicar tanto a vida de ninguém, mas a lógica é relativamente simples, né? No fundo, o banco vende o empréstimo, que é o que o setor financeiro faz, né, todo o tempo. Cada um está vendendo a dívida para receber antes da hora, e é claro que tem uma taxa de juros quanto a isso. Né? A dívida dos Estados Unidos, a crise dos Estados Unidos de 2008, exatamente, foi é como se fosse um subprime. Você ficar revendendo os produtos. Revende a dívida. Isso. E isso 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E é o momento que alguém não pagar o Del Calote, Pumba, isso cai quebra como todo mundo. um castelo de cartas. Exatamente. Então isso se fazia, quer dizer... Totalmente. O produtor ia lá, colocava os seus escravos na mesa e falava, olha, eu quero 100 mil contos de réis e eu tenho aqui esse plantel. O banco falava, beleza, te empresto, se você não pagar, isso aqui é meu. Exatamente. A partir daquilo, o banco revendia aquela dívida para outras pessoas. Com toda a ritualística da época mórbida. Ou seja, o banco vai lá, envia os seus avaliadores à fazenda. Na fazenda, esses avaliadores do banco vão ver a escravaria. Esse aqui tá ruim de um braço, vale menos, né? É igual um banco hoje faz uma vistoria avaliação de no imóvel, automóvel, né? Esse imóvel aqui tá com, sei lá, o teto mofado, vai cair em 3 dias. A mesma coisa. Esse escravo aqui tá com a perna meio ruim, não vale tanto, né? Isso para assinalar quão internalizada estava a escravidão num país, então, né? Na verdade, aceita isso. A ideia que a gente tem de financiarização, ou essa ideia de que o mundo vira uma imensa bolsa de valores, na época já era muito assim a sociedade. Totalmente. Não sei se mais ou menos do que hoje. Em números absolutos, hoje muito mais, evidentemente. Claro. Mas na proporção do entrelaçamento das finanças com o dia a dia monetário das pessoas, eventualmente naquela época mais do que hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque um dos problemas graves do Brasil naquele então, e isso vale para o principal, né, do período imperial, é a falta de numerário. Né? Porque os conservadores no poder tinham uma percepção, e é o próprio da ortodoxia monetária atual, a percepção segundo a qual, se houvesse criação monetária, haveria inflação. Então não se imprimia moeda. Exatamente. Então as pessoas tinham pouca moeda no bolso. Impacta o câmbio. E como é uma economia aberta, se importa tudo, um impacto negativo no câmbio torna o produto importado mais caro, o que pressiona ainda mais a inflação e isso gera comoção social. Então, o pensamento econômico conservador não cria moeda, segura ao máximo o emissionismo monetário, né? Mas isso fazia com que as pessoas tinham dificuldade de encontrar dinheiro? Tem pouco papel moeda disponível. Circulando. Havia pouco papel moeda disponível. Qual foi o substituto a essa escassez de papel moeda? Né? A base monetária é muito pequena no Império do Brasil. Qual foi o substituto? As letras. E o que são essas letras? Promessas de pagamento. Em algum lugar escoradas num plantel de escravos. Então, desde o padeiro até todo mundo está envolvido marceneiro, com a escravidão. de algum modo alguém tinha um papel no bolso que aquilo, de algum modo... Exatamente. Estava ancorado, escorado...